Bem, todas as bênçãos a todos vocês. Bem-vindos de volta ao Púlpito ao Ar Livre. É um lindo fim de semana de verão, mas não estou aqui para falar disso. Estou aqui devido ao que está ocorrendo agora em Israel. Vimos pessoas pousando de parapente em solo israelense, 5.000 foguetes sendo disparados, muitos judeus sendo mortos, soldados feridos sendo sequestrados e 20.000 reservistas israelenses sendo convocados para entrarem em ação. As próximas 24 a 48 horas serão críticas quanto ao que poderá acontecer. Uma união desses países islâmicos para mostrar solidariedade aos palestinos é improvável, porém possível. Acho que irá se alastrar nas próximas 24 a 48 horas. Um cristão crente na Bíblia como eu vê duas coisas acontecendo. Me vem a imagem do Megido, quando todas as nações se unem para invadir Israel, algo que de fato foi parcialmente retratado em 1948, 1967 e 1973. Neste mesmo fim de semana, 50 anos atrás, houve a invasão infame de Yom Kippur. Muitas nações muçulmanas se uniram para invadir Israel. E, claro, em cerca de 10 dias ou mais, os judeus conseguiram se reagrupar, se recuperar e repelir a agressão gentílica. Provavelmente ocorrerá o mesmo de novo, mas para os crentes na Bíblia como nós, há duas coisas para ficarmos atentos. Primeiro, somos informados de que devemos orar pela paz de Jerusalém. Segundo, devemos orar pelo corpo de Cristo, companheiros cristãos que vivem dentro e ao redor dos territórios palestinos. Não sei porquê, há milhares de cristãos muitas vezes ignorados pelos pré-milenistas. Muitos cristãos, há crentes nascidos de novo, crentes na Bíblia, alguns até mesmo crentes na King James, que estão vivendo em partes do território palestino. Eles estão aterrorizados com as represálias a Israel ocorridas provavelmente assim que o sol se pôs hoje. Somos ordenados a orar pelo corpo de Cristo, não importa quem for. Paulo diz que quando uma parte do corpo sofre, todos sofremos. Como eu disse, também somos ordenados a orar pela paz de Jerusalém. Isso provavelmente vai passar, mas como eu disse, no futuro imediato isso é uma imagem do Armagedon, quando todas as nações gentílicas se reúnem e se dirigem aos portões de Jerusalém, onde o Senhor dá um passo e elimina todos eles. Também de forma coincidente, mas não exatamente, você tem grupos de cristãos aqui do Reino Unido em Israel neste momento. Eles fazem transmissões ao vivo dia e noite pregando ao povo judeu. Obviamente, esses ataques estão sendo permitidos pela vontade permissiva do Senhor de punir Israel e fazê-los voltarem para o Senhor. Ele sempre pune seu povo, seja a igreja, seja Israel. Ele permitiu que o diabo punisse Israel. Ele usou o diabo para punir Davi. Isso resultou em Davi tendo de ver a morte de 70.000 pessoas. 70.000 pessoas devido ao pecado de Davi. Uma das razões pelas quais isto está ocorrendo hoje ou neste momento é porque o retorno do Senhor Jesus Cristo é iminente. Muito judeu nas últimas 2, 3 semanas, se não mais, ouviu pregações por todo o país, houve debates ao redor da Praça de Jerusalém, assisti a ótimas coisas. Um dos rabinos mais notórios de Israel, um cara chamado Singer, odeia Cristo, odeia a Bíblia King James, está obcecado em atacar o Senhor Jesus Cristo. Por incrível que pareça, ele não quer perseguir muçulmanos e sim cristãos, pois ele já percebeu que quando os judeus ouvem sobre Jesus e leem Isaías 53 e outras partes das Escrituras, como Daniel 7 e Daniel 9, sobre a qual falarei semana que vem coincidentemente, quando eles tomam ciência dessas maravilhosas passagens messiânicas, eles recebem a Cristo como seu Salvador, amém? É por isso que ele quer impedir a divulgação do Evangelho. Portanto, o que você vê é o Senhor permitindo que o diabo açoite Israel para açoitar a igreja, fazendo aqueles que ainda não são salvos se salvarem, e ao mesmo tempo lidarem com o plano final do Senhor de reunir todas as nações gentílicas em marcha contra Jerusalém, até a intervenção dele na 11ª hora para destruir todas elas. Nada disso é surpresa para aqueles dentre nós que são cristãos que acreditam na Bíblia, aqueles dentre nós que levam as Escrituras a sério, aqueles dentre nós que são pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Mas aqui e agora, oramos pela paz de Jerusalém.
Oramos pelo corpo de Cristo vivendo em partes desse território palestino que passa por tempos difíceis há décadas. Aquilo não é democracia. No chamado território palestino, você tem pessoas que acreditam na Bíblia sob poder dos islâmicos e você tem muçulmanos pobres sob poder dos islâmicos, assim como temos muçulmanos e judeus pobres vivendo em Israel. Eles sofrerão mortes terríveis, são vítimas que não têm qualquer papel nisso tudo. Uma vez disparados os foguetes, eles correm para qualquer lugar. Uma vez que as FDI começam a lançar bombas, eles não são diferenciados. Uma vez que bombas começam a cair do céu, que começam os ataques de mísseis de cruzeiro, mísseis Hellfire e drones, pessoas morrem. Trata-se de um conflito com danos reais. É por isso que aqueles dentre nós que são cristãos estão muito preocupados em orar pela paz de Jerusalém, orar e nutrir esperança por toda a família de Cristo. Conheço muitos como eu que estarão se abrigando nesta noite. Oro para que suas casas não sejam destruídas, para que eles não percam suas vidas. Oro para que essas pessoas possam superar isso e também por aqueles que estão endurecendo seus corações contra o Evangelho, contra o Senhor Jesus Cristo. Que esses judeus se arrependam e venham à fé no Senhor Jesus Cristo. É isto que eles devem fazer para serem salvos. Pessoas como Singer e outros judeus incrédulos muito hostis também podem ser salvos se vierem à fé no Senhor Jesus Cristo. Neste momento, precisamos ficar atentos ao que vai acontecer. Pense em 1973. Demorou cerca de 10 dias para os judeus se reagruparem e, como eu disse, repelirem a agressão dos gentios. Meu palpite é que desta vez será o mesmo. Os palestinos defenderam seu ponto de vista disparando 5.000 foguetes e executando um plano audacioso. Quero dizer, pessoas simplesmente vieram voando e pousaram, sabe? Pousaram em solo judeu, agindo com terrorismo. E, claro, todo país tem o direito de se defender se for preciso. Se fosse no meu país ou no seu país, nós exigiríamos que o governo respondesse e lidesse com esses terroristas à altura. Mas, repetindo, são sempre os pobres que mais sofrem. Voltando a Davi, ele testemunhou a morte de 70.000 pessoas por causa de seu recenseamento do povo de Israel e dos pecados de Israel. Não temos mais liberdade de expressão para falar certas coisas, mas veja o que o governo de Israel permite que ocorra em sua própria nação. Veja o que ocorre nos territórios palestinos, com os cristãos sendo reprimidos por islâmicos agressivos e etc. Repito que não temos mais liberdade de expressão para discutir essas coisas atualmente, mas você sabe do que estou falando. Se você acompanha as notícias ou lê a Bíblia, você sabe do que estou falando. É sobre o que tem acontecido em Israel e seus próprios territórios. O Senhor permitiu que o diabo açoitasse ambos os lados e é por isso que a igreja tem que orar, primeiramente pelo nosso próprio povo e depois pela paz de Jerusalém. Então é isso. Sem mais delongas, junte-se a nós amanhã para o Salmo 116 e fique atento ao capítulo 8 de Daniel. Acabamos de editar nosso estudo e postaremos no começo da próxima semana. Encerro declarando que desejo a todos uma grande bênção em nome de Jesus. Amém e amém.